Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhores e senhoras senadores, venho a esta tribuna falar de um projeto que considero da maior importância para o Estado de Rondônia e para o país. Trata-se do projeto de lei da Câmara dos Deputados, número 11 de 2012, que tem por finalidade autorizar a instalação de lojas francas para a venda de mercadoria nacional ou estrangeira em municípios fronteiriços, considerados como cidades gêmeas, e estabelece o regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional, conhecido em diversos países como free shop. O projeto, após ser aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, encontra-se tramitando em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. A relatora da matéria, a ilustre senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que afirma em seu relatório a importância de se aprovar a matéria. Cita como exemplo as cidades de Araguaiana, Uruguaiana e Santana do Livramento, que seriam beneficiadas com o projeto no estado do Rio Grande do Sul. Diz ainda a ilustre relatora que as cidades gêmeas vêm sofrendo os efeitos econômicos negativos e sobrevivendo com grandes dificuldades. No meu estado de Rondônia, existe a cidade gêmea de Guajará-Mirim, que faz fronteira com a Bolívia, com a cidade de Guaiará-Mirim. O autor da matéria é o ilustre presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Maia, do Partido dos Trabalhadores. Quando da apresentação da matéria, o deputado alegou que os países que fazem fronteira com o Brasil já possuem as chamadas lojas francas nas áreas terrestres, servidas por rodovias fronteiriças. Assim, ao alterar a legislação vigente sobre o assunto, o deputado permite a criação dessas lojas, ao mesmo tempo em que amplia o poder fiscalizatório do Estado. Atualmente, os brasileiros atravessam a rua nas cidades fronteiriças para fazerem compra no país vizinho, deixando de comprar em território nacional pelos benefícios que uma zona franca possui, como é o caso da cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. São milhares de pessoas e de reais que todos os dias atravessam a fronteira. Além de aquecer a economia local, a existência de uma zona franca possibilita o desenvolvimento social da região e, consequentemente, melhora na qualidade de vida das pessoas que ali vivem. De acordo com o site do Ministério da Integração Nacional, não são muitas as cidades gêmeas existentes no país, mas tenho a convicção de que, se forem criadas zonas francas nessa localidade, em muito contribuirá para o progresso e o fortalecimento do país. Trata-se, senhor presidente, de matéria que o governo federal deve olhar com todo cuidado, pois é imprescindível que as ações sejam feitas, atitudes sejam tomadas no sentido de promover o desenvolvimento das cidades localizadas em faixa de fronteira. Concedo a parte ao senador por Roraima, Mozaredo Cavalcante. Meu caro amigo senador Tomás Correia, também um amazônida como eu, lá de Rondônia, eu de Roraima, eu, como disse numa parte que fiz a senadora Ana Amélia, fico estarrecido com a postura da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, de, digamos assim, implicar com uma questão dessa, que, se olhar a realidade
do que talvez Vossa Excelência está colocando no pronunciamento de Vossa Excelência, nós perdemos dinheiro porque as pessoas vão comprar do lado de lá. Nós perdemos mão de obra porque as pessoas que vivem na cidade gêmea do nosso lado vão trabalhar do lado de lá. E até empresários que vão também montar seus negócios do lado de lá. E aí nós não podemos ter. O Brasil é muito preconceituoso com a Amazônia e com a faixa de fronteira. Aliás, verdade, talvez por causa do número de habitantes. A Amazônia só tem 25 milhões de habitantes, então a cidade de São Paulo tem a mesma coisa. E aí, por exemplo, desgostar a Amazônia ou a faixa de fronteira não é muito problema para eles. Mas eu acho que nós temos que brigar aqui, lutar, condicionar, inclusive, de maneira... Todos os senadores que estão nos estados que têm faixa de fronteira, condicionarmos, inclusive, a nossa postura daí para frente de defesa dos interesses dessas populações. São 28 cidades apenas, senador Tomás Correia. É inadmissível. Olhe, eu sou da base aliada do governo, mas eu entendo que aliado leal é aquele que sabe discordar e dizer porque está discordando. Não é aquele que diz o oba-oba permanentemente, não. Esse é apenas aquele que está sempre tudo bem e aplaudindo. Eu estou preocupado com a nossa região, com a faixa de fronteira da Amazônia, principalmente, que é a parte maior da faixa de fronteira, mas também estou preocupado com o resto da faixa de fronteira, como, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, da senadora Ana Amélia. É um absurdo ver a disparidade, a desigualdade com que somos tratados. E o que é que nós estamos pedindo, senador? Apenas igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades. Lá na cidade de Bonfim, lá em Roraima, que tem do outro lado a cidade gêmea de Léten, existe no papel uma área de livre comércio e que não é implantada adequadamente porque realmente o governo federal, por resistência da Receita Federal, não quer que seja implantado. Eu não estou aqui fazendo crítica à instituição Receita Federal. Eu estou fazendo crítica ao pensamento, à atitude da Receita Federal em relação a isso. Eu acho que essa história de proibir é pior do que regulamentar. Quando você proíbe uma coisa, só proíbe, termina estimulando a clandestinidade. Veja aí o caso do jogo. Nas Américas todas, senador Tomás Correia, desde o Canadá até lá a Argentina, o Uruguai, somente Cuba e Brasil não regulamentaram o jogo até agora. Aí vai tudo que é brasileiro jogar nos países vizinhos, deixar o dinheiro lá, e nós aqui não podemos. O governo pode ter loteria de todo tipo. O que são as loterias? Não são jogos? Tá, mas nós não podemos ter o jogo regulamentado por preconceito A, B ou C, ou atendendo esse ou aquele tipo de lobby. A mesma coisa se trata com essa questão das cidades gêmeas. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, até quero conclamar, senadora Ana Amélia, que nós, senadores dos estados que têm cidades gêmeas, devemos até boicotar votações aqui, se houver resistência a esse projeto, que eu repito, uma insignificância para a nação, o que possa ser aberto de abrir mão de certos impostos e taxas. Eu não concordo com isso e vou lutar veementemente contra essa questão de querer nos impedir. Olha, senador Tomás, que o autor desse projeto é um deputado do PT. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados, portanto, do partido da presidente, e, no entanto, porque a matéria trata de uma questão tributária, e o Brasil já sabe-se de sobra disso, que é o país que tem mais tributo, é o país, o custo, chamado custo Brasil, é cantado e decantado no mundo todo, porque nós não sabemos sair daquele modelo anacrônico do tempo do Brasil colônia ou do Brasil de Dom João VI para cá. Então eu quero dizer a Vossa Excelência e até conclamar que todos nós nos unamos para resistir e brigar por essa questão. Agradeço ao senador Mozarildo Cavalcante e quero só lembrar que, como bem disse aqui a senadora Ana Amélia, esse projeto é autorizativo, portanto não tem nenhum problema. O governo poderá implantar aos poucos e quando achar conveniente, quando achar necessário.
Então, não há motivo nenhum para que a Receita não concorde imediatamente com esse projeto, que é importante para a região norte, sobretudo, mas também para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, para todos os países que têm cidades gêmeas. E nós temos aí poucas cidades. E eu, quando cheguei aqui, conversando com a senadora Ana Amélia, me colocando à disposição dela para irmos à Receita Federal, para conversarmos juntos, ela me informava que já tinha estado na Receita Federal e conversado com a direção da Receita Federal. E então fiquei feliz porque vi que a minha iniciativa de procurar a Receita Federal, já a senadora Ana Amélia tinha adiantado, buscado uma solução para o problema, um diálogo, porque não há razão para se vetar esse projeto. Um projeto que teve aprovação da Câmara dos Deputados, oriundo da Câmara, cujo autor é o presidente da Câmara dos Deputados do Partido dos Trabalhadores, do partido da presidente Dilma Rousseff. Portanto, uma pessoa que também vive e convive com essas questões no seu estado, onde se sabe que também tem cidades que precisam desse projeto. Então, não há razão, não há lógica para que o Senado não aprove essa matéria, e até porque na Comissão de Assuntos Econômicos, todos os senadores que lá estavam, Vossa Excelência também estava lá, não estava lá, mas todos que lá estavam foram unânimes em defender o projeto, com o brilhante relatório que a senadora Ana Amélia fez, pedindo a aprovação na Casa. Então, esse projeto tramita na Comissão de Assuntos Econômicos e é terminativo. Portanto, é um projeto muito importante para o Estado. Lá em Rondônia, no meu Estado, nós temos Guajará-Mirim e temos a cidade gêmea, que é Guaiará-Mirim, que tem um comércio desenvolvido, um comércio bastante atuante, porque os brasileiros passam em Guajará-Mirim e vão fazer compra na Bolívia. Poderiam fazer no próprio país, fazer em Guajará mesmo, e trazer, portanto, o desenvolvimento e o crescimento econômico para o nosso município, para o nosso Estado. Portanto, seria esse projeto de grande valia para a economia daquele município que tem mais de 90%, senadora Ana Amélia, de matas preservadas, que é uma razão para justificar o crescimento e o desenvolvimento preservando a natureza. Portanto, eu queria, ao encerrar minhas palavras, agradecer a atenção e fiquei feliz em ver que a relatora da matéria, a senadora Ana Amélia, já tomou iniciativas de conversar com a Receita e que anunciou que o projeto dia 28 estará na pauta, e eu faço aqui até esse comunicado ao país, mas peço às cidades de fronteira que liguem para os seus senadores, para os seus parlamentares e peçam apoio, porque esse projeto, senadora Ana Amélia, é muito importante para o país, é muito importante para esses municípios que nós citamos há pouco. Agradeço a Vossa Excelência pela gentileza e deixo aqui os meus cumprimentos a Vossa Excelência, que preside a sessão nesse momento.